Agora com a Semana em Foco, os fatos que destacam a semana pela visão do portal Meso Regional, com Jefferson Santos, que já está aqui conosco nesta manhã. Olá, Jefferson, bom dia. Bom dia, Jorge Tais, bom dia, ouvintes da Rádio Itabera FM, bom dia também para vocês que estão aqui no nosso Instagram do Meso Regional, acompanhando, você que está no YouTube também, muito bom dia, né? As ondas do rádio chegam em muitos lugares, mas a internet proporciona algo ainda maior, né, Jorge Tais? Verdade. É um cômodo, cada um pode ouvir a gente, ver a gente da maneira que quiser. É verdade. Jefferson, começamos, né, pelo assunto política. Depois das eleições municipais, como não há segundo turno aqui em Santa Catarina, então começa aquele processo de transição. Processo talvez que deva ser bem tranquilo aqui em Blumenau, já que quem venceu as eleições tinha o apoio do atual governo. Então, o deputado estadual, delegado Egídio Ferrari, já começa a se organizar, já está montada a equipe de transição e esses serviços, esse processo, a gente pode falar assim, já teve início aqui na cidade e deve transcorrer de uma forma bem tranquila, né? Isso, né? A base... continua praticamente no sentido de que são aliados, né? Quem ganhou aqui não era adversário do sucessor do governo Mário. Então isso dá um certo cômodo para uma comunidade, né? Para alguns, já para outros nem tantos, porque surgem aqui. E aí, o que fica do atual governo? E essa é uma resposta, Jorge, que daqui a pouco a gente vai comentar, mas eu já posso antecipar nisso. Pouca gente, tá? Com relação à transição, o Meso Regional deu furo, inclusive essa semana. Hoje está acontecendo a primeira reunião dessa transação, justamente hoje. E Denis Cotini, que é o advogado e é o chefe atual do deputado delegado Egídio Ferrari, faz parte desse grupo, o próprio Egídio, a Maria Regina, que é a atual vice-prefeita e que é a vice-prefeita eleita também. Alexandre Vargas, também assessor de confiança, policial civil e assessor de confiança de Egídio Ferrari. Também o Éder Boron, que deve permanecer no governo e, ao que tudo indica, na Procuradoria-Geral do município. Ele que hoje é secretário de Planejamento, né? Esses são os nomes aí que a gente acompanha no cenário, que estão participando dessas reuniões de transição. As especulações começam agora, né? Que é normal também, né? É normal se fazer especulação. Todo mundo tenta acertar alguma coisa, né? E as especulações começam, né? Mas você já disse, Éder Boron é um nome forte para continuar em outra pasta, não no planejamento. E o Alexandre Matias na educação, que teve a história do Alexandre Matias com a educação, ela é bem interessante, porque ela começou muito conturbada quando o prefeito Mário indicou Alexandre Matias para a educação, um político, né, para a educação. Houve uma revolta na educação entre os servidores e, com o passar do tempo, essa revolta se transformou e essas pessoas abraçaram o agora de novo secretário de Educação, tanto que algumas fizeram até campanha pela reeleição de Alexandre Matias à Câmara de Vereadores. Sim, eu diria que metade, vamos lá, 50% aproximadamente, né? Gostam muito dele e a 50%... Aprovaram, né, a administração dele. E aí os 50%, aquele 8 ou 80, né, dos ditados populares, mas com relação... Existe a possibilidade dele ficar, mas é remota. Até porque tem um nome forte aí no meio, né? O que eu tenho conseguido levantar é que o próximo governo quer na educação alguém que eles dizem ser técnico, né? E aí existe um nome de uma coronel que foi quem iniciou a escola militar em Blumenau, que é uma coronel da Polícia Militar. Porém, né,
Aí essa questão técnica, sei lá, ela é coronel... A Coronel Macari? Isso, que começou a escola militar em Blumenau, foi diretora de uma escola militar, mas ela não é da rede... Técnica em educação? Pois é, ela não é da rede de educação, né? Essa é a questão. É um nome forte, mas... Ela, inclusive, estava cotada para ser candidata a vereadora no PL. Nos 45 do segundo tempo, praticamente, ela abriu mão dessa candidatura. Não conversei com ela sobre isso, mas os corredores, né, apuraram que ela abriu mão por conta da chegada de alguns nomes no PL que ela não ficou contente, então ela acabou abrindo mão da sua candidatura. Bom, são nomes que vão surgindo, vários nomes vão surgindo, né? E agora a gente vai... o prefeito eleito Egídio definir o seu secretariado. Aliás, dias, até a estrutura de governo, né? As negociações, precisa ser definida, por exemplo, a mesa diretora, mas já vão chegar lá na Câmara de Vereadores. Não, peraí, dá um tempo, senão mistura muito as coisas, né? Porque lá... Já está um burburinho na Câmara de Vereadores também muito grande, né? E pressão muito grande também. Mas vamos ficar aqui na transição primeiro e nessa definição. Sim. A estrutura, eu acho que a gente tem que começar entendendo se Egídio Ferrari, como prefeito de Blumenau, vai manter a atual estrutura de governo, porque ele tem a possibilidade de rever essa estrutura também, né? Essa informação eu ainda não tenho, não sei se permanecem todas as secretarias, acredito até que possa ser enxugado alguma coisa, talvez não em relação ao número de secretarias, mas talvez de diretorias, aí sim. A gente fala em primeiro, segundo e terceiro escalão. Hein? Isso, e vamos lá. Por exemplo, nosso colega, né, o Alexandre Gonçalves, pautou hoje que o Poltoranieri pode ficar na Secretaria da Fazenda. Isso também é uma questão pouco provável. Pode, mas a possibilidade maior é que a contadora das campanhas de Egídio Ferrari seja quem assumirá a Secretaria da Fazenda. Eu tenho informação de que pessoas envolvidas nesse processo de transição conversam com o prefeito eleito dizendo que o novo governo tem que ter a cara dele. Novo governo. Será um novo governo. Manter secretários ou secretárias daria um ar de continuidade. Isso. Que é o que ele não deve fazer. Dirk Reiter, no Obras, servidor de carreira, esse é um dos nomes mais fortes para continuar no cargo, secretário de Obras. O Éder Boron, saindo do planejamento, ele é advogado, indo para Procuradoria-Geral, né, o que mais... Ele é advogado, enfim, tem acho que pós-graduação. Tem experiência nisso também. Já foi procurador, né? da Câmara de Vereadores, tem experiência na área de direito, acho que isso sim. Mas o que o prefeito eleito diz, e sua equipe dizem, é que será um novo governo. Será um novo governo. Isso eles deixam bem claro, né? E aí fugindo de algumas amarras do atual governo no sentido, mesmo tendo Maria Regina como vice-prefeita, né? É claro que ela vai ter a sua voz, o seu comando, as suas indicações, não tenho dúvida disso. Mas, por exemplo, na saúde, que é o Lanzarin, por exemplo... Que era, né? Que era, exato. Há pouca possibilidade disso acontecer. Por questões até pessoais envolvendo o governo, né? E pode surgir, a gente tem que lembrar que a votação para vereadores se concentra nos 20, 25 mais votados. E tem 3 suplentes do PL que foram muito bem votados, né? Um deles, Douglas Rafael, que estava aqui na antiga Secretaria Regional, cuidando justamente da pasta da saúde, e que pode surgir como um nome que pode ocupar a pasta de Secretaria da Saúde em Blumenau. Certamente ele estará ali, no mínimo, na diretoria. Eu não tenho dúvida de que o governo novo está pensando nisso, né? O prefeito eleito e sua equipe um nome, e eles também têm. Isso torna muito mais confortável, Jorge Tais,
o prefeito indicar suplentes do que propriamente vereadores eleitos. Nós temos vereadores que são chamados leões, né, aí eleitos, fizeram uma expressiva votação e que já são conhecidos pelos governos, alguns insaciáveis, né? Então já são conhecidos. E essa cautela, né, essa briga, né, por eu quero isso, eu quero que não dá isso, não dá aquilo, isso vai continuar até janeiro, fevereiro, eu não tenho nenhuma dúvida. Salvo engano, o nome da possível secretária de Fazenda é Rúbia, não tenho certeza disso, mas estou tentando lembrar. O que é legal, Jorge, que a gente vê a primeira indicada, confirmada, a Malu, a secretária de comunicação, sendo uma mulher, né? Está definido. O primeiro nome oficialmente anunciado é de uma mulher. Malu, gente boa, vai fazer um ótimo trabalho lá, com certeza. Que sim. Com certeza. Bom, então está aí, né? Hoje, agora pela manhã, está acontecendo a primeira reunião oficial das equipes de transição. Isso. Lembrando uma coisa que falei dos vereadores suplentes, mas se a gente fazer uma reflexão sobre quem é o primeiro aliado do delegado Egídio, politicamente falando, para com as eleições que aconteceram. Primeiro aliado? Eu considero Marcos da Rosa. Foi o primeiro que disse: eu estou com o Egídio. Mas daí você acha que o professor Gilson pode vir a assumir uma secretaria como a educação, por exemplo? Eu acredito que a base dele foi a educação. Exatamente. Para a reeleição. Né? Eu acredito que sim, apesar das dificuldades do professor Gilson com relação a relações, né? Ele fez uma campanha praticamente solteira, né? Não colocando, por exemplo, Egídio Ferrari no seu material de campanha, não casou ali, né, com o candidato a prefeito, ele deixou o seu eleitorado escolher. Porém, eu não vejo isso como um impedimento para a educação, porque, afinal de contas, a decisão poderia ser do Marcos da Rosa. Eu quero o Gilson. Penso eu que isso não seria um entrave, né? Talvez uma conversa assim: poxa, mas o Gilson fez uma campanha solteira, né? Mas tudo bem, é teu pedido, vou aceitar. Penso assim. Mas será que a pasta número 1 para o Marcos da Rosa é a educação? Ou seria algo como assistência social? Eu penso que fica mais interessante para o Marcos da Rosa, pela sua trajetória política, a assistência social do que a própria educação. Também não quer dizer que não possa indicar dois, né? Olha, isso tudo é suposição, né? Tem que ver como é que vão ser o desenrolar das negociações, mas não dá para deixar de falar de que o prefeito eleito, Egídio Ferrari, tinha 8 partidos com ele na coligação. Ele vai ter que agradar esses 8 partidos, ele vai ter que ter um bom relacionamento com a Câmara de Vereadores, e o prefeito eleito deve estar ouvindo muito as pessoas, e com certeza, porque ele não tem experiência nessa questão de executivo. Claro que ele tem toda a cultura dele, todo o trabalho dele, foi delegado regional, tem todo o conhecimento. Mas ali, amigo, ali é diferente, né? São leões. Ali é briga de cachorro grande. Então ele deve conversar muito com muitas pessoas, com muitas lideranças. Eu não sei como é que vai ser, por exemplo, a interferência do João Paulo Kleinubing nesse processo agora, porque a indicação do Egídio tem muito a ver com o João Paulo Kleinubing. A arquitetura de toda essa campanha, da indicação, de toda a mobilização, tem a ver com o João Paulo Kleinubing. Qual vai ser a força dele, né, em todo esse processo de montagem de estrutura de governo? A gente também não sabe. Vamos lá, eu conversei com bastante pessoas. E do Jorginho Melo, né? E do próprio principalmente, governador. Né? Acho que o governador vai ter pouca influência nessas escolhas, assim, tá? Jorge Tais, por exemplo, a possibilidade da Patrícia Líderes assumir a secretaria de novo aqui da educação, acho isso pouco provável, até porque o governador gosta muito dela, lá como interina da educação no estado. E talvez financeiramente falando, talvez seja mais viável estar no estado do que como adjunta do que aqui
em Blumenau, mas, né, há outras coisas que se abrem quando se está à frente de uma pasta. Vamos lá. Samay. Com quem deve ficar o Samay, Jorge Tais? Vamos lá. Essa é a dor de cabeça, né? É uma dor de cabeça e que pode cair na mão do PP. Eu faço a seguinte analogia, né? E o PP, né, querendo o Samay, por exemplo, tem o nome de Jean Kuman, que pode sim assumir o Samay. Existe essa possibilidade. Será? Existe essa possibilidade. Será? Mas como tu tocou no nome de João Paulo Kleinman, nós vamos fazer a seguinte análise. João Paulo deve ser candidato a deputado federal em 2026. Jean Kuman também está pleiteando ser candidato a deputado federal em 2026. Eles se tornam adversários internamente. Eles vão disputar com o mesmo público. Né? O público do Jean é muito parecido com o público do João Paulo. Então, isso pode ser um entrave para uma indicação como essa. Então, ainda, além de toda aquela conjuntura, tudo, já está se olhando nas eleições de 2026. Aliás, antes mesmo da campanha de 2024. Faz tempo. Então, isso aí. Mas Jean Kuman, eventualmente, pode sim ser o indicado para o Samay. Assim como Daniel Rostins, que hoje é diretor de iluminação pública, é um nome cotado também para assumir a Secretaria de Serviços e Manutenções Urbanas. O Daniel Ostins é presidente do MDB aqui, né? Exatamente. Do Diretório Municipal do MDB. Conseguiu eleger um vereador. Né? De novo, né? Exatamente. De novo. Mas ele é bem visto por alguns do governo. O que o pessoal comenta de Daniel Rostin é que ele não atende os vereadores. E isso pode... Secretário de Serviços Urbanos, Manutenção Urbana, precisa, né, atender os vereadores, isso que eu ouço falar. Na quarta-feira também eu estive num ambiente onde que tinha muita gente do governo, muita gente eleita, e aí chegou um indivíduo lá eleito, bravíssimo, porque ele chegou com uma relação ampla para indicações, e o novo governo disse, pode reduzir isso aí 90%. E deixou o homem bravo. Então, vamos ver o que vai rolando daqui para frente. Tudo aqui é achismo, né? A gente tem que esperar ver como é que vão ser bravo. Aí essas isso eu garanto para vocês. Tava bravo. Já falamos sobre a transição de governo, que deve ser tranquila aqui em Blumenau. Hoje as equipes se reuniram pela manhã, né, no primeiro encontro da transição. Agora tem outro embate que chama muito a atenção, que é a disputa pela mesa diretora da Câmara de Vereadores de Blumenau. O atual presidente e vereador reeleito, Almir Vieira, já disse que está em tratativas para negociar a nova eleição. Como é, né, um novo mandato, então pode se eleger novamente presidente da mesa diretora. A questão é que Almir Vieira tem um oponente muito forte que chama-se Egídio Becauser, que está de volta à Câmara de Vereadores, que teve o mandato cassado nessa legislatura por um erro do partido quando era presidente da mesa diretora da Câmara de Vereadores. E surge um nome aí que pode agregar o apoio de opositores ao nome do Almir Vieira, que pode ser um nome feminino, né? Nessa disputa. Aliás, tudo é achismo, como é a gente querer descobrir quem serão os próximos secretários de governo. Mesmo, né? É uma briga, é uma disputa, uma eleição também, né? Ganha quem se elege, quem consegue estar num grupo que vai ser, de certa forma, beneficiado. Mas na política, quando alguém é beneficiado, o outro lado acaba sendo prejudicado. Por isso que a briga ela é acirrada. O que eu percebo, Jorge, é que Almir Vieira tem uma possibilidade maior de negociação por ser hoje o atual presidente,
né? E na política é levado em consideração muito alta uma coisa: compromisso, né? Quando você combina um voto para determinada projeto, para determinada situação, diz assim, ó, eu vou votar sim. Se você cumpre a sua palavra e vota sim, por exemplo, você ganha crédito. Quando você se compromete com um sim e chega na hora de votação, vota não, ou foge de um grupo, ou se abstém, ou foge da sessão, fugir num bom sentido, às vezes não comparece, consegue um compromisso ali, ganha-se lá um ponto negativo, é visto com maus olhos entre os colegas. E não somente os colegas prejudicados, mas aos colegas beneficiados também, porque eles pensam assim, se fez isso com ele, será que não pode fazer isso comigo? Né? Então, isso em todas as casas legislativas, seja nas câmaras de vereadores, nas assembleias estaduais e no próprio Congresso Nacional, isso é levado muito em consideração. Se combinou comigo e fechou comigo na hora da votação, ponto positivo. Agora, se combinou comigo, fugiu da votação, ou votou contrário àquilo que a gente combinou, isso é mal visto por todos. Talvez aí esteja alguma dificuldade nos opositores do Almir Vieira. A gente tem 3 novos legisladores, né? Sim. Isso pesa numa decisão. E o nome da Silmara Miguel ganhou, eu tenho ouvido falar muito, né? De um nome que poderia agregar. Aí surge o nome de Silmara Miguel. Porém, a Silmara Miguel, ela pode ter o apoio do Novo, talvez do professor Gilson, né? Não sei se Bruno Cunha, mas Bruno Cunha foi reeleito vereador com a base do Egídio, né? Faz parte ali da coligação, pelo menos para a eleição, agora é um novo mandato. Eu não sei se essa coligação do Executivo vai ter peso nessa decisão ali do Legislativo. Mas imagina se o governo não vai querer Silmara, presidente da Câmara de Vereadores. Não tenho dúvida nenhuma disso. E aí, por exemplo, se um vereador do PL vota a favor da Silmara, aí o cara se complica com o governo, eu acredito, tá? A questão é como é que vai ser o comportamento desses vereadores, né? Da Silmara, como é que vai ser o comportamento da Cristiane Loureiro, né? Que tiveram candidatos contra... Né? Exatamente, né? E aí muda toda essa figura. Mas é interessante, as negociações e bastidores, elas já iniciaram, né? Há encontros de grupos discutindo, tentando se organizar. E vai ser bem interessante essa disputa pela mesa diretora da Câmara de Vereadores de Blumenau. Ganhou uma importância muito grande. Não tenho dúvida que se, por exemplo, o Tuca tivesse sido reeleito, ele estaria do outro articulando, lado oposto ao homem. Está, com certeza. E articulando, né? E deve estar também nos grupos que estão articulando aí a composição da nova mesa. A grande questão do Beckhauser, por exemplo, é isso que eu falo, o compromisso, né? E isso também pesa um pouco para o Egídio. O Egídio não deve colocar o nome dele para a presidência da Câmara, mas deve indicar um opositor. Exato. A Almir Vieira. Trabalhando exatamente. Existe uma rixa interna ali, assim como existe Tuca e Almir, por exemplo, né? Então, se Tuca fosse reeleito, certamente ele estaria na base da articulação do Beckhauser. Mas os outros 2 vereadores do Novo ainda é uma incógnita, né? Vou fazer alguns contatos, certamente nos próximos dias, para saber disso. Mas tem o próprio professor Gilson também, né? As duas. Tem os vereadores do PT. Adriano Pereira sempre teve ali um pouco mais alinhado com o time, com as decisões do Almir, né? A gente percebe isso. Mas tem o Jean Volpato, e aí? Né? Será que... não acredito que Adriano Pereira continue no PT, inclusive, mas lá, quando abrir a janela partidária para a disputa das eleições de 2026,
eu acredito que o Adriano Pereira sim deixa o PT, tá? Mas essa janela momento, só vale para a disputa da candidatura a deputado estadual. Exatamente. É só para isso. Então, quem não for disputar não pode ter abertura de janela. Não tem abertura de janela. Exatamente. Isso tem que ficar claro. Bom, a gente aqui fala, né? Mas, de novo, né? Vamos abrir parênteses aqui, é tudo no achismo, né? Pelo que se ouve de bastidores, né? Mas é interessante ficar acompanhando. A decisão da Câmara de Vereadores está forte. Exatamente. E politicamente, quem vive, né? Quem está envolvido com esse mundo político, politicamente, isso é uma adrenalina fora do comum. Vamos mudar de assunto, saindo da política para falar de tristeza, né? Que foi a morte de um funcionário da Autona em uma explosão de forno aí durante essa semana, que comoveu muito, né? Comoveu a cidade. Os trabalhadores da Autona chegaram a ser dispensados, inclusive, né? Diante desse acidente de trabalho que resultou na morte desse funcionário. Jorge, foi um dos assuntos mais comentados da semana, né? Eu também estive lá na Autona. É uma situação desconfortável quando a gente precisa exercer o nosso papel de jornalista, porque, afinal de contas, é um acidente, ninguém quer perder um colaborador, um trabalhador, e a Autona ela é uma das indústrias mais importantes de Santa Catarina, historicamente falando, né? E para que as pessoas possam entender, não sou técnico, não conheço lá o local, mas o que a gente tem de informações, a Autona não explicitou isso exatamente como aconteceu, mas imagina um forno, igual um forninho elétrico que a gente tem em casa, de uma proporção gigantesca, do tamanho de um galpão, vamos dizer assim, ou de uma casa, né? Em que ali é operado para fazer o derretimento de sucatas metálicas e produzir peças, né? Então ele tem porta, ele é fechado, lá dentro ninguém trabalha por conta do calor, só que num momento de transporte de peças, tal, entre a porta é aberta. Sabe quando a gente abre um refrigerante que ele está quente ou ele acabou de balançar e sai aquela... Né, o gás... Daquela explosão, né? Algo semelhante a isso que aconteceu, né? Não houve uma explosão que danificou, graças a Deus, né? Uma explosão de paredes, de tal. Então foi essa compressão gasosa, talvez possamos dizer assim, que causou isso aí, né? Estilhaços atingiram ele e aí ele veio falecer, pai de 2 filhos, 34 anos, né? Vida inteira pela frente, trabalhando, e aconteceu essa fatalidade. E que eu tenho certeza que nenhuma empresa gostaria que acontecesse no seu âmbito de trabalho, ninguém quer perder, né? Já foi sepultado ontem, 4 horas da tarde, família aí, 2 filhos, 2 crianças ainda, né? Ficaram órfãos e enfim, nada vai trazer algo melhor do que teu pai dentro do lar, dentro de casa. Parece até, né, a gente não tem essa confirmação oficial e isso me deixa triste. Nós precisávamos de um esclarecimento maior, tanto por parte da empresa, o próprio Corpo de Bombeiros não confirmou isso, mas que outras pessoas teriam ficado feridas. 3 ou 4 trabalhadores ainda teriam sido atingidos, mas foram atendidos lá dentro da própria empresa, tem ambulatório médico e tudo mais, né? Bom, além dessa morte desse trabalhador, né, que foi muito comovente, teve a morte ontem em Balneário Camboriú de um empresário de 49 anos. Estava nadando no mar, né, provavelmente junto com um amigo, e acabou os 2 foram atropelados por uma lancha, sofreram ferimentos graves, né? O empresário acabou morrendo ali no local. E o amigo dele acabou sendo encaminhado ao hospital e vai ter a perna amputada devido aos graves ferimentos. Ninguém foi preso até o momento, né, Jorge? Não, esse acidente está sendo investigado, né? O condutor da lancha disse que obedecia a distância, que é 200 metros de onde as ondas quebram ali, sim, né? Próximo da areia para dentro. O dono da embarcação estava junto, inclusive, no momento. Em depoimento, o piloto da lancha teria dito, né? A gente não tem esse depoimento, mas o que foi divulgado é que ele teria dito
que notou que teria batido em algo e quando notou que estavam ali as duas pessoas, prestaram os socorros. A embarcação foi encaminhada à Marinha, né, para investigação. Embarcação toda legalizada, tudo certinho. E não dá para dizer, segundo as matérias que eu li, se a embarcação estava ou não transitando pelo local adequado, porque não tem as boias. Sim. É colocado mais próximo do verão, né? A análise que eu faço, assim, qual a velocidade que atinge teu carro? É uma velocidade talvez alta, de 200 km por hora, 180? Tu precisa andar nessa velocidade? Não. Existe a margem de segurança, 80, 100 km por hora nas rodovias. Então, não quer dizer também que você precisa andar sempre nessa velocidade máxima, de 100 ou 80 km por hora. Você pode andar um pouco menos por margem de segurança. Se numa praia a gente tem 200, 250 metros de margem de segurança, eu não preciso andar ali. O que me faz, o meu ponto de vista aqui... É que tem uma rota, geralmente, que as embarcações fazem, né? Exatamente. Que não é muito distante da praia, mas é dentro do... Que é uma rota geralmente utilizada, né? Mas se tratando de Balneário Camboriú, a saída lá das embarcações com o Rio Camboriú, ou lá no outro rio também tem o rio do Pontal Norte e o rio do Pontal Sul, né? Que é, do sul é Camboriú, do norte me fugiu o nome agora, que é bem ali no pé do Morro do Careca ali, né? Da Estrada da Rainha. Mas assim, todo ano, o que eu quero chamar a atenção, a gente está noticiando isso. E a temporada de verão nem começou, nós estamos na primavera. Vai começar daqui a pouco a temporada de verão. Mas já tem esse acidente grave em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú é a Dubai brasileira, como muitos dizem, né? E se investe muito em Balneário Camboriú, o prolongamento da areia, da praia, enfim. Será que não dá para sinalizar isso? Né, de uma maneira na orla, na permanente, praia, né? Permanente. Isso é muito barato de se fazer, torna-se um ambiente mais seguro. Mas a gente, falando ainda em litoral, o que está acontecendo já, a temporada de verão, repito, nem começou, mas o que já está acontecendo no Caixadaço com embarcações é algo preocupante demais, né? Com muitas prostituição, uso de droga a céu aberto, e a gente não vê, né, essa fiscalização. Falta fiscalização, essa fiscalização, a responsabilidade é da Marinha, do governo federal. Nada impede da Polícia Militar fazer a fiscalização, da Polícia Civil, mas quem tem a estrutura é as a Marinha. Embarcações, né, para fazer a fiscalização. E a gente tem batalhão da Marinha em Florianópolis, tem posto da Marinha em Itajaí. Tá chegando a hora do governo repensar isso aí, porque o litoral catarinense é um dos mais badalados do mundo. É um dos mais badalados do mundo. Muita gente do mundo inteiro. E assim, né? Imagina você que tem sua lancha, que tem sua família, mora no litoral, quer fazer um passeio, quer alugar uma lancha. Nós, qualquer pessoa, queremos fazer um passeio no final de semana, levamos nossa família, e aí eles têm que se deparar com situações como essa, de perigo, de condutores, né, embriagados, drogados, prostituição. Parece assim, acham um lugar legal e tem que deturpar esse lugar, né, gente? Será que não dá para se divertir respeitando as coisas como elas são? Parece que tem que extrapolar, sabe? É o que eu quero dizer também desse acidente, voltando ao assunto, Jorge. Por que tão perto assim, sabe? Por que não tem sinalização? Quantas pessoas ainda vão precisar morrer? É barato demais sinalizar isso aí. Não vai degradar o meio ambiente. Não tem nada, não tem explicação por que ainda não está sinalizado. Talvez até para orientar quem costuma ir ao mar para nadar, né? E mais para dentro do mar. De risco, exato, né? Que ali é um local de passagem de embarcações para ficarem mais atentos aí nesse sentido, né? Porque também tem o outro lado, né? Uma pessoa no mar nadando,
Qual é o teu tamanho da visibilidade de quem está pilotando uma lancha, dependendo do tamanho da lancha, né? Então tudo isso tem que ver. Dos pedestres, né? Às vezes está chovendo à noite e o pedestre ele chega na faixa e ele já quer atravessar. Às vezes o motorista não chegou. Pedestre vestido de preto, né? Às vezes isso, atrás de um poste, às vezes, né? Então você precisa parar. E o motorista, vendo o pedestre na faixa, você tem a obrigação de parar. Mas o pedestre tem a obrigação também de esperar o motorista. Mesmo, poxa, passaram 150 mal educados. Continue com a sua educação, porque você vai continuar com a sua vida. Exato. Oktoberfest 2024, 207 mil visitantes até agora. A média tem sido de 23.021. Ano passado, a média, a gente está falando de média aqui, né? Pegar o total e dividir pelos dias da festa. A média ano passado, com todos os problemas, foi de 22.714 pessoas numa festa, teve 20 dias. 3 a mais, né? 17 esse ano, isso. Né? Há uma expectativa muito boa de movimento para amanhã, sábado. É o segundo fim de semana. Isso, que deve ser o recorde de público até agora, 65.508 visitantes no sábado passado, e esse número pode ser superado amanhã. De um modo geral, o que você analisa da festa? Tem ido? Está gostando? Eu sou apaixonado por Blumenau e sou apaixonado pela Oktoberfest. Eu também sou suspeito a falar. Eu sinceramente, eu amei o Boulevard. Sim. Não vou mais para dentro. E sabe o que eu mais gostei desse ano, Jorge Tais? As atrações internacionais diferentes. Ah, sim. Eu vi uma banda lá com mulheres, inclusive, né, da Alemanha, muito boa, por sinal. Isso. A outra banda, eu não vou falar o nome aqui, porque além de eu não lembrar, não sei pronunciar. Certo. Mas ontem também tinha uma banda muito bacana. Na semana passada também, pena que eles não ficam a festa inteira, né? Porque é caro. Nem dá, né? Nem dá, exato. Tem outras Oktoberfest pelo mundo. Então, mas gostei essas atrações novas. Torcia muito por isso. Por exemplo, a banda Fox Club, né? Poxa, já estão 25, 6 anos. E vem como playback. Essas bandas que vieram estão tocando ao vivo. Acho isso o grande diferencial. Eu já deixaria o Fox Club de lado. Eu sei que tem muita gente que gosta. Não precisa nem deixar de lado. Mas continuem trazendo essas que estão fazendo show. Ontem estava lá, banda internacional no setor 2. Gostei muito, os caras inovaram, trouxeram capacete de motociclista lá, cantando, carrinho de mão. É música alemã, eu não atendo muito, mas foram atração à parte. Fui na abertura, fui na quarta-feira também, tá? Então, assim, gosto muito da Oktoberfest. Com relação ao público, o seguinte, esse é o sentimento de quem está trabalhando, de quem investiu na festa, que o público está um pouquinho menor. Os números comprovam isso, né? Os números oficiais. Mas isso não está refletindo algo negativo. Pelo contrário, o consumo está alto. O consumo tende a dar uma média maior do que 2023. É isso que eles estão observando. O consumo está ótimo. Isso é legal. Quando se tem o segundo final de semana da Oktober num feriado prolongado, aí é outro papo, né? Esse ano começou um pouquinho mais tarde, o primeiro final de semana já foi o fim de semana do feriado que caiu num sábado, e isso acaba dando uma travada com relação ao número de pessoas, porque um feriado prolongado ajuda, né? Um feriadão aí, como queiram. Mas vamos ver como é que vai ser esse final de semana. Eu tenho certeza que tem muita gente a caminho de Blumenau, que muita gente já chegou e muita gente ainda vai embarcar nas próximas horas para chegar aqui, né? A gente tem certeza que amanhã a Rua Humberto de Campos é o ônibus do início ao final dela. Até o fim. O desfile da Oktoberfest, né? Eu acompanhei de quarta-feira. Sim. O desfile tem gente que gosta mais do desfile do que ir na Vila Germânica. É uma irradiação de alegria fora do comum, né? Teve aqui o empresário Carlos Massa, né? E o apresentador Ratinho, que são as mesmas pessoas. Sim. Mas que virou uma atração à parte nesse desfile. E aí a gente pode ver a popularidade, né, de um apresentador popular aqui
no Brasil, muito querido e transmitiu muita alegria e simpatia também. Não foi para toda Vila, tá? A equipe dele não foi para Vila Germânica. Olha, mas a equipe dele, ele com todo mundo participaram do desfile da Rua 15, muito simpáticos, atenciosos, atenderam as pessoas, né, que os chamavam. Achei isso muito bacana, muito interessante. O desfile é diferenciado, né? Eu acho que não tem festa no Brasil que tem uma atração como essa, né? Que levou 12 mil pessoas, segundo a PM, né? Aqui na Rua 15, isso, numa quarta-feira à noite, fez aumentar o volume de pessoas que circularam no transporte público, segundo disse a Secretaria de Trânsito e Transportes. Então, para a gente ver que isso é realmente uma atração sensacional. Isso é feito por nós, pela nossa gente. E é uma festa pública, gente. E é uma festa pública, exatamente. É isso que então, é o mais bacana de tudo. Organizadíssima, você não vê a cidade não vê suja, nada, né? Passa na Oktoberfest com milhares de pessoas, não vê nada de errado. Acharam um iPhone 16, o telefone mais caro aí que se tem, né? No mundo mais famoso e tal. A menina perdeu, turista, e ela voltou para sua casa dizendo assim, ó, que massa é Blumenau. Que fantástica é essa cidade. Acharam meu telefone e me devolveram. Ninguém quis ficar, né, com o celular dela, mostrando que a nossa cultura aqui é muito diferente. Qualquer um de nós que eventualmente perdeu o celular em outro lugar no mundo pode voltar para casa sem, né? Mas aqui a gente é diferenciado. É a festa mais segura do Brasil, reconhecimento facial, se tiver alguém foragido, levamos isso para outros eventos, inclusive, porque fomos pioneiros. É seguro no trânsito também, nós não estamos vendo acidentes de trânsito em um volume como antigamente existia muito, até não estamos tristes, né? Acidente com gente embriagada, o pessoal está consciente disso, usando os transportes alternativos, aplicativos, táxi, até o transporte coletivo, isso é muito bom. Até percebo que tem gente indo com esses patinetes para casa, Jorge Tais, depois da Oktober. Né? Se não é muito longe, dá o tempo ali que você pode usá-lo, por que não, né? Exatamente. Está aí à disposição, né? Por que não? Mas é bacana. Então hoje, a partir das 18 horas, abre a bilheteria. Hoje é sexta, é R$50 o ingresso. Se for de traje típico, paga meia entrada. Amanhã 60, um pouco mais caro. Tem gente que reclama muito desse valor. A festa mais barata. Eu também acho que não é caro. É muito barato. Qual show que você vai por R$100? Não vou dizer 60. R$100 para ficar lá em pé, ouvindo uma hora e meia de show. A Oktoberfest, R$60, fica lá até 12 horas, né? Mas pode ficar 4. Inúmeras atrações, inclusive internacionais, né? Com pouca fila para muita coisa. E uma estrutura fora do comum. Nossa, né? Não tem como ser mais barato que isso. Não tem. Lembrando que segunda e terça é gratuita a participação na Oktoberfest, né? Então a gente calcula ali. A Oktoberfest tem quase uma semana de gratuidade. Uhum. É o primeiro dia, segunda e terça dão mais 4 dias, sim, então já são 5. E o último dia, o domingo. É. Então são 6 dias de gratuidade. Então dá para aproveitar? Dá para aproveitar. Tem que se encaixar no horário? Tem que se encaixar no dia a dia de cada pessoa, lógico, né? Como blumenauense, eu geralmente vou dia de semana mesmo, porque deixo o fim de semana para os turistas. Já sou casado, tá tudo aquilo, levo minhas crianças para a festa. Tem essa possibilidade, porque é uma festa segura, vamos repetir isso. Então eu vou sempre, né, dia de semana, conforto é muito maior, menos público, e a gente encontra os amigos, né? Com certeza. Obrigado, Jefferson, pela participação. Semana em Foco aqui com a visão do mesmo regional.